pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não faz parte desse canal, clique aqui, siga o nosso canal, dá um joinha, aperta no sininho e compartilhe as nossas redes sociais, esse vídeo com outras pessoas, deixando o seu comentário ao final. O tema de hoje é coragem para ser forte. Coragem para ser forte. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é força espiritual. E da onde vem a coragem, né? A força do crente é o que nós vamos abordar nessa tarde em especial. Então preste atenção. Hoje, na sociedade ocidental, há uma grande ênfase na força e na boa forma física, né? Muitas pessoas fazem exercícios regularmente, se esforçam para comer, por exemplo, uma dieta saudável. E aqueles que não fazem isso são regularmente lembrados pelos anunciantes de que nunca é tarde para mudarem seu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável. Até mesmo muitas pessoas que não se exercitam regularmente estão preocupadas com a sua saúde. E isso é bom. Desse modo, né, as pessoas fazem o possível para minimizar o consumo de alimentos calóricos e de se assegurar de que seus alimentos e suas bebidas não estejam contaminados. Eles também evitam expor-se a doenças infecciosas. Se a força aqui é uma preocupação primordial com relação à nossa saúde física, força, vigor, deveria ser também uma preocupação ainda maior quando se refere à nossa saúde espiritual. E aí a pergunta: você tem cuidado da sua força espiritual, da sua saúde espiritual? Se o corpo de Cristo deve funcionar como Deus quer, precisamos saber o que constitui a força cristã e como é que ela funciona em atividade na vida do cristão. Então, a primeira pergunta que nós vamos tentar responder é o que é força espiritual. A força espiritual, meus amados, para os crentes é essencialmente uma postura de coragem e inclui virtudes como coragem de convicção, coragem para resistir e fazer concessões, coragem para confrontar o erro e a falsa doutrina e coragem para enfrentar a intimidação e a perseguição, ainda assim permanecer fiel aos valores do reino de Deus e aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Então, um cristão forte é aquele que vive por princípios em vez de por caprichos ou por opinião de outras pessoas. Ele não procura sempre o caminho mais fácil ou o lugar seguro, mas ele enfrenta os vários desafios, assume sérios riscos quando necessário e permanece firme contra a oposição a toda a verdade de Deus. Ele é decisivo, ele tem propósitos, ele tem objetivos fixos e segue em frente, ainda que seja ocasionalmente uma batalha dolorosa ao longo da sua trajetória. A força aqui, amados, é uma virtude extremamente necessária na igreja de hoje, nessa época, né, de indefinições, de indecisões, de concessões e de fraquezas na vida de muitas pessoas. Nós vivemos num tempo em que muitos na igreja não desejam manter fortes convicções doutrinárias, porque pensam que se tornarão antipáticos a outras pessoas. Mas isso não é o que os profetas, apóstolos e reformadores teriam feito, porque não é bíblico. A igreja não precisa de pastores fracos, pregando mensagens fracas para congregações fracas. Ela precisa da força de caráter derivada de uma base bíblica e da unção do Espírito Santo de Deus. A passagem de 1 Coríntios 16, de 3 a 14, é uma simples exortação aqui de Paulo e um excelente resumo do que significa para Deus força espiritual. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 16, de 3 a 14, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. A tradução aqui do termo, portai-vos varonilmente, né, como varões, né, homens e mulheres de Deus, varonilmente, não só no sentido masculino, mas com coragem, com força, com vigor. No versículo 13 é um tanto ambígua, né? E não transmite o significado original como poderia nos textos em grego. O verbo aqui grego significa mais literalmente, conduz a sua vida de maneira corajosa. No entanto, portai-vos varonilmente é como o verbo é traduzido para o português,
Provavelmente porque vários tradutores sabiam que ser corajoso nos tempos antigos era sinônimo de ser homem, de ser realmente homem. Desde os tempos do Antigo Testamento até o início da era industrial, ser homem significa conquistar a vida no ambiente hostil. Isso envolvia limpar a terra deserta, construir casas com as mãos, arar os campos manualmente, proteger constantemente a sua família de ataque de outras pessoas, de outras tribos, de outras nações. Então tudo isso significa que os homens tinham que ser fisicamente fortes todos os dias para vencer os desafios da própria vida, protegendo as suas famílias. Então é difícil nos identificarmos com essa imagem de empenho rigoroso e esforço físico diário em quase todos os aspectos da vida. Por quê? Porque na cultura atual a maioria dos homens está acostumada a trabalhar em profissões e serviços relacionados a ocupações que requerem mais esforço mental do que físico. Num sentido, então, redefinimos aqui o papel do homem para uma forma muito diferente do que era nos dias de Paulo, nos dias antigos. Portanto, é útil aqui ter-se ilustrações adicionais ao verbo portai-vos varonilmente. Embora não haja outro uso da palavra no Novo Testamento, a tradução grega aqui do Antigo Testamento fornece muitos exemplos para isso. Deuteronômio 31:6, por exemplo, a Bíblia diz: sede fortes e corajosos, não temais e nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai conosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte, corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que nós podemos entender através desse lindo trecho de Deuteronômio 31, versículo 6? Primeiro, Moisés, ao preparar-se para transmitir o seu legado, a liderança de Israel para Josué, seu servo, instruiu o povo a ter força e coragem no caminho à terra prometida, porque Deus iria liderá-los através de Josué. Então ele deu especificamente a mesma incumbência ao seu líder Josué. Pouco antes da sua morte, Davi também exortou seu filho Salomão de um modo muito semelhante. Ele diz lá em 1 Reis 2, de 2 a 3, eu vou pelo caminho de todos os mortais, dizia Davi. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Nós podemos observar aqui no versículo 3, que esse versículo descreve como alguém pode ser forte e corajoso, sendo uma pessoa da palavra de Deus e obedecendo a tudo que Deus revelou em sua lei, em sua escritura. Outras passagens provam que a ordem para ser forte e corajoso é uma expressão muito comum no Antigo Testamento. Vários trechos, Deuteronômio 31, 2 Samuel 10, 1 Crônicas 22, 2 Crônicas 32 Salmo 27, versículo 14 fala sobre essa coragem, essa força e coragem também. Essa passagem de Josué também, de 5 a 9, capta ricamente a essência disso que nós estamos falando. Em Josué 1, de 5 a 9, diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, recebe aí, meu irmão, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Então somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te lo mandei eu? Diz o Senhor aqui. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, resumindo tudo isso que nós estamos falando, ser forte e corajoso significa viver de acordo com suas
convicções, as quais se encontram na palavra revelada de Deus. O Senhor preparou o caminho para nós. Ele está conosco, versículo 5. Nossa causa é justa, versículo 6. Só precisamos ser fiéis, tendo força e coragem no Senhor, versículos 6, 7 e 9. Ou seja, os cristãos certamente precisam ser inspirados e motivados a seguir os vários exemplos do Antigo Testamento com relação à força e à coragem. Mas algo muito mais profundo está envolvido no cumprimento dessas ordens, como exposto, por exemplo, na oração do apóstolo Paulo pelos crentes de Éfeso. Ele diz lá em Efésios 3, de 14 a 16, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto dos céus como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Assim, conquanto o chamado para ser forte e corajoso seja uma ordem divina, ela só pode ser obedecida pelo maravilhoso ministério e poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Isso significa que devemos ser cheios do Espírito Santo, controlados por Ele, e à medida que procuramos viver consistentemente pelas convicções que surgem do nosso entendimento bíblico, movido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração com essa palavra. Seja forte, seja corajoso. Lembre o que nós aprendemos hoje: coragem para ser forte. Lembre-se, a sua força está no Senhor. Por isso, receba a força do alto, receba uma unção nova do Espírito Santo, seja cheio de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor seja contigo. Se você quiser entrar nas nossas redes sociais, ofertar no nosso ministério, aqui tem um link de como fazer isso. Dá um joinha, faça seus comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Coragem para ser forte, seja forte e corajoso, portai-vos varonilmente no Senhor, para o louvor e glória do seu nome. Amém e amém. Tenha um dia abençoado na presença e na glória e na graça do nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Amém? Tchau.